Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre o empréstimo da diretoria do Goiás visando a temporada no calendário europeu. Na sequência do ano, o jogador tem contrato ainda longo do maior do Centro-Oeste, que é o ponta esquerda Wendel. Jogador de apenas 19 anos de idade, fez muito bem a disputa da Copinha dessa atual temporada e também nas outras competições da categoria Sub-20 do Verdão. No geral foram 23 partidas com 5 gols marcados. Na disputa do Campeonato Goiano, até apareceu em alguns jogos, foram 4 atuações na disputa do estadual e também mais 2 na Copa Verde. Entretanto, na Série A do Brasileirão, só ficou uma vez no banco de reservas, naquele empate na Fonte Nova em 1-1 diante do Bahia. Não apareceu mais nenhuma vez no banco, nem sequer em partidas do Brasileirão, Copa Verde, Campeonato Goiano. Acho que foi uma decisão errada da diretoria alviverde. Tanto é que nessas suas participações no elenco de cima, não foi titular nenhuma vez. Ele somou apenas 55 minutos no Campeonato Goiano e mais 33 na Copa Verde. Então dá para dizer que o Wendel não jogou nem 90 minutos com a camisa do Goiás. E acho sim um jogador diferenciado. Obviamente, por ser das categorias de base, não dá para dizer que no profissional teria um desempenho igual, por exemplo, na categoria Sub-20. Mas é uma aposta, um jogador que surge com bastante potencial, numa posição carente não só do Goiás, mas de vários clubes nessa Série A do Campeonato Brasileiro e com a boa possibilidade de revenda futura, visando aí o jogador que tem apenas atualmente 19 anos de idade. Essa informação eu confirmei ainda lá na sexta-feira, inclusive para quem é seguidor do Goiás News no Instagram, viu essa informação em primeira mão. Vou deixar o link do nosso Instagram aqui embaixo também na descrição do vídeo, porém eu acabei gravando os outros vídeos aqui para o começo da semana somente, nessa segunda-feira, e resolvi também trazer outros detalhes, outras atualizações a respeito desta negociação. O Wendel tem contrato no Goiás até dezembro de 2025 e só vai estar emprestado ao FC Zorya, equipe da primeira divisão ucraniana, geralmente fica ali na terceira, quarta, quinta colocação. Nos últimos anos acabou caindo um pouquinho de rendimento, mas é um time bastante qualificado, tecnicamente até no poder financeiro também nas últimas temporadas. A gente sabe bem tudo que está acontecendo por lá, não vou me alongar aqui nesse assunto, porque o YouTube não gosta desse tipo de assunto, então não irei afundar muito nisso. Porém, o Wendel vai de um empréstimo de uma temporada, ou seja, até o final do mês de julho do ano que vem. Lembrando que a janela, a temporada no futebol europeu se encerra na metade do ano. E segundo informações também do Eduardo Pinheiro no seu Twitter, o Eduardo, que é o diretor das categorias de base do Goiás, o Verdão irá receber um valor já pelo empréstimo do Wendel nesse atual momento, a quantia ainda não revelada, e também existe uma opção de compra já fixada de 80% dos direitos econômicos do atacante Wendel para o Zorya FC. Caso o Zorya queira comprar o jogador em definitivo, ao final da temporada europeia, ele pode fazer o pagamento desta quantia que já está fixada por 80% e o Goiás permanece com 20% do jogador e de uma venda futura, caso ele seja negociado com o Zorya. Então, jogador que tem contrato longo no Goiás, retornando, por exemplo, se não der muito certo lá no futebol ucraniano, ele pode retornar para o Goiás na metade do ano que vem e ainda assim terá uma idade para o elenco Sub-20. Então acho sim um empréstimo interessante, só não gosto dessa ideia do Goiás não utilizar os seus garotos da base. Até mesmo falei um pouco mais, a respeito desse assunto. Eu acho que eu gravei esse vídeo foi na quinta ou sexta-feira. Vou deixar aqui para vocês na tela final explicando por que o Goiás não utiliza os seus garotos das categorias de base. Poderiam ser joias a serem lapidadas no Campeonato Goiano, tendo chances ali nos jogos mais fáceis, do Goianão, na primeira fase, também nas fases iniciais da Copa Verde, porém o Goiás não faz isso, chegando, por exemplo, no Brasileirão com jogadores mais maduros. O Goiás ainda não tem essa filosofia, apesar de ter revolucionado bastante as suas categorias de base nas duas últimas temporadas, porém eu vejo com vários jogadores, por exemplo, da disputa da Copinha, que eu gostaria de ter visto mais vezes em campo no elenco de cima, como o lateral esquerdo, o Xavier, os dois zagueiros, o Mina e também o Nolasco. No meio de campo, o Alan, camisa 10 na disputa da Copinha, só ganhou uma chance, se eu não estiver enganado, um ou dois jogos, entrando no segundo tempo no Goianão, também na Copa Verde. O próprio Wendel, só fez 6 partidas e foi o jogador que mais atuou, pra você ver, o tanto que é um absurdo um negócio desse, Beleza que o Pedrinho também teve uma grave lesão, mas o jogador do time que chegou até as semifinais. O Goiás é um dos times mais pobres, da disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, mesmo com o Goianão, que a diretoria já falou 1 milhão de vezes que não vale nada, não vai ser eu que vou mudar esse pensamento.
e ainda assim você não utiliza os seus garotos. É difícil de entender, mas enfim, esse é o Goiás, né? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto. Acho que o Goiás vai mudar um pouquinho a sua filosofia nesse quesito, né, da integração do sub-20 para o elenco profissional, e se o Eduardo Pinheiro continuar à frente do Verdão, algo que eu vejo como pouco provável, visando as temporadas de 2024, 2025, é um cara que sabe trabalhar muito bem e também já teve outros convites, né, tanto no futebol brasileiro quanto também no futebol europeu. Pode comentar também a respeito aqui do Ender.